Você se considera uma pessoa bem criativa, uma pessoa que tem dons artísticos? Ou você se questiona achando que não é muito seu perfil? Olha, essa pergunta vai fazer muito sentido logo mais, porque é importante, gente, a gente ter a nossa memória. O que é uma referência para você de uma pessoa criativa, de um ser criativo? Quem é o ser mais criativo para você? É Deus, né? Quando a gente vê que nós temos todos os relatos de criação, claramente a gente vê como Deus é revelado. Desde a formação, desde tudo, gente. E lá em Gênesis, Deus fala, façamos um homem à nossa imagem, nossa semelhança. Então, nós todos temos essa semelhança, essa imagem do nosso Deus. E se Ele é o maior autor, o maior ser criativo, nós também temos essa semelhança. Ou seja, eu penso que nós herdamos essa criatividade também. Cada um vai revelar da sua forma, claro. Mas para falar desse assunto, para a gente continuar essa conversa, eu recebo, né, aqui no Tudo Mais, é o nosso querido pastor e artista plástico Diego Mendonça, ele que é casado com a Carol e pai da Ana também, e que aceitou participar e estar com a gente aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse tema, sobre esse trabalho que ele também realiza. Diego, seja muito bem-vindo aqui ao Tudo Mais, é um prazer ter você aqui. E nesse momento também vai ser uma alegria nós falarmos desse tema, falarmos desse trabalho. Já gostei muito do cenário, né, do espaço onde você está. Então, seja muito bem-vindo, Diego. Muito obrigado a toda a equipe do programa. É uma honra estar aqui. Você, telespectador que está nos assistindo aí online, muito obrigado. Eu sinto honrado de estar aqui nessa manhã com vocês. Muito bem, pastor. Olha, obrigada, né, por aceitar o convite. E eu achei assim esse tema é um tema que realmente percorre, né? Eu acredito que muitas pessoas têm essa dúvida, esse questionamento de falar assim: será que eu sou criativo? Será que eu tenho dons artísticos? Quando a gente compara, por exemplo, com o seu trabalho, né? Essas obras que estão aí e também espalhadas em diversos cantinhos assim do mundo, eu posso dizer, né? Às vezes a gente pergunta, realmente eu não sou criativa, eu não levo jeito, eu nunca conseguiria fazer um traço tão fino assim. Mas a minha pergunta é essa, pastor. Como a gente pode lidar com essa questão, dessa questão do trabalho criativo, do nosso trabalho, né, em artes, no trabalho secular, mas também com o nosso chamado? Eu gostaria até, se possível, se você pudesse compartilhar um pouquinho de como foi esse processo para você. Sim. Eu só quero fazer uma pontuação importante aí no que você disse, né, das pessoas questionarem sobre ter o talento, criatividade. Eu sou da teoria e acredito nisso fielmente, sim. Todo mundo nasce com talento, todos com dons artísticos, todos. Prova disso é que toda criança desenha. Toda criança gosta de pegar um lápis de cor e colorir, desenhar, né? É impossível. Você não consegue me mostrar uma criança que nunca gostou de desenhar. Só que umas são incentivadas e outras não. Então, tudo na nossa vida, nós somos fruto do ambiente que a gente vive, né? A psicologia, ela explica isso. E nós somos incentivados para determinadas áreas ou não, né? Então, muitas crianças abandonam essa questão do desenho e tudo, e despertado na maturidade, na adolescência. Então, isso. Então, eu sou da teoria que todos, Deus derramou criatividade sobre todos, Deus derramou talentos artísticos sobre todos, né? Só que uns vão para umas áreas, outros vão para outras, né? Ai, Isso... Pode falar. Não, eu falei bem pontuado isso, eu concordo também com isso que o senhor falou mesmo. E aí, entra essa parte agora, né? Como é que a gente... Eu queria que você pudesse contar um pouquinho do seu processo, como foi, né? E esses dois trabalhos que caminham ali juntos, podemos dizer, né? Sim. Tudo começou na escola, né? Eu
Eu só não sei quanto tempo que a gente tem. A gente se esqueceu só de falar quanto tempo. Ó, nós vamos até às Pra poder- 11h30. Ah, tá jóia. Então, ok. Então, foi na escola para fazer trabalhos. Na minha não tinha computador, não tinha máquina de xerox, né? Era muito caro. Então, os trabalhos todos desenhados manualmente, né? E eu comecei a ganhar destaque na escola com isso e comecei a fazer para os meus amigos. E comecei a trocar troco de merenda, coxinha, refrigerante, aquele caçulinha antigamente. E aí eu comecei a trabalhar assim. Depois eu parti para festas de aniversário. Eu comecei a fazer painéis de isopor. Na época fazia-se muito, né? Hoje ninguém faz isso mais, mas fazia cenários de festa de isopor e pintava e vendia, fazia maquetes para os amigos na escola. E assim começou, né? E aí meu pai um dia, que era comerciante, tinha loja de imóveis, falou assim: Diego, por que você não para de fazer esse negócio de isopor que quebra à toa, estraga, toda hora você tem prejuízo, começa a pintar na madeira e começa a vender, né? E eu comecei a fazer coisas da natureza, né? Pássaros, flores, e comecei a fazer bichos, né? E o primeiro quadro que eu vendi eu tinha 15 anos, então há 25 anos atrás, eu vendi um leão. E aí Gente. começou, eu comecei a fazer, os clientes começaram a gostar, começaram a comprar, e aí não parou mais, né? Em determinada fase da minha vida, eu fui para o exército, fui sargento do exército, eu fiz a escola de sargento das armas, em Três Corações, depois vim trabalhar em Santos, né? Fui transferido para lá, fiquei 3 anos no exército. E aí lá também os comandantes descobriram que eu tinha esse talento, que eu desenvolvi esse talento, né? E começou a me pedir para fazer coisas para o quartel. E aí eu falei Uhum. assim, puxa vida, né? Eu vim para cá e tal, vou começar a trabalhar. E meu pai falou assim, vem embora, não fica aí, trabalha com a gente. E eu vim então me dedico à arte, né? E aí, usando essa sua pergunta da arte para o ministério, eu comecei a ficar incomodado porque eu só fazia coisas para vender, né? Coisas Uhum. decorativas e tal. E Deus começou a falar muito ao meu coração sobre usar o meu talento para comunicar com as pessoas. E não apenas fazer uma coisa decorativa que vá vender. E eu comecei a realmente trazer uma mensagem de paz, de esperança. Por exemplo, a minha primeira série foi sobre os músicos, né? Eu sempre fui muito envolvido também com música, com louvor, com a igreja. Então fiz uma série de músicos, inclusive fiz o Rei Davi tocando harpa, fiz violinistas, clarinetista e tudo que tem fôlego louva o Senhor, né? Eu fiz Uhum. essa, essa abordagem assim nesse aspecto. E aí eu comecei a me envolver com projetos sociais da igreja, com pessoas começaram a me convidar, eu comecei a doar quadros para projetos sociais, furar poço no Nordeste, construir igreja, ajudar pessoas em cirurgias, e aí Deus foi abençoando e hoje eu estou aqui com você, né, fazendo essa Ai, entrevista maravilhosa. que legal. Isso é muito bom. E assim, muitas vezes, eu não, o pastor até vem agora, vou precisar da sua ajuda, porque muitas vezes a gente que é envolvido com esse lado artístico, seja para pintura, seja às vezes para atuação, para, né, independente da área, para música, às vezes a gente sente que a gente tem um chamado diferente, né? O nosso coração ele palpita diferente quando a gente está realizando esse trabalho. É um chamado mesmo. Deus ele é aquela vontadezinha que foi despertada mesmo para ser trabalhada, para você se desenvolver. E aí vem a questão, né? Muitas vezes você tem esse chamado, você tem essa vontade, mas às vezes você tem um outro trabalho paralelo, né? E às vezes você fica nessa vontade de exercer aquilo que você sente que foi chamado para fazer, mas muitas vezes as condições e as oportunidades não vêm. É um chamado de Deus? Como é que a gente lida com esse sentimento assim? É descansar no Senhor assim também, mas agir ao mesmo tempo? Sim, com certeza, né? Deus não levantou, se você pegar a Bíblia, Deus não levantou ninguém que estava à toa, né? Se nós vermos homens e mulheres com grandes chamados, com grandes obras que executaram, não estavam à toa, né? Então nós
precisamos estar trabalhando e buscando estar no centro da vontade de Deus, né? Deus tem propósito, tem planos, e a gente precisa encontrar esse equilíbrio e caminhar nesse plano, nesse caminho, né? Mas muitas vezes o artista encontra mais dificuldade, principalmente na igreja. Por quê? Principalmente na igreja evangélica, né? Protestante, resultado da linha lá de Lutero. Porque quando houve oh meu Deus, houve a questão do movimento protestante, né? Houve a reforma protestante. Uma das coisas que Lutero e seus seguidores fizeram foi a banir a arte da igreja, para tirar toda a aparência do catolicismo, né? Então os artistas ficaram perdidos, né? E isso reflete hoje ainda, né? Essa questão de demonizar a arte e tal. Então os artistas hoje eles ficam na dúvida, ficam no conflito. Será que é o meu propósito? Mas a arte na igreja evangélica protestante, né, não tem. E como que fica? Então é um conflito realmente. E muitos pastores não têm o entendimento de que Deus criou a arte. Deus chamou os artistas. Deus derramou talentos. Desde lá de Bezalel, da construção do templo, na roupa dos sacerdotes, tudo foi feito dos artistas, né? Então precisamos entender que existe um chamado, existe um propósito e ele precisa ser ensinado, né? Só que nós também vivemos, em contraponto, num país que não tem uma cultura de investir em arte. Então é muito difícil esse ponto de equilíbrio, né? Então eu entendo que esse trabalho paralelo ele sustenta, né, para conta de água, de luz e tudo. Então a arte ela acaba como um hobby ou como um ministério na igreja, né? Mas nós precisamos sim entender que Deus tem planos. Deus quer falar com as pessoas através da arte. E a igreja abandonou esse monte da arte, do entretenimento, né, daqueles 7 montes, e a igreja abandonou, quando eu digo os evangélicos, os protestantes, os cristãos, abandonou de certa forma, e ela foi dominada por um outro grupo de pessoas, né, e aí trazem toda essa arte corrompida que nós temos visto. Então, Deus quer levantar artistas cristãos que vão fazer a diferença nessa nação. Eu creio nisso. Eu não estou te ouvindo. Na IPP TV, as suas noites são mais edificantes. Segunda-feira, às 8 horas, você acompanha ao vivo o culto Conexão com Deus. Na terça, os reverendos Arival Dias Casimiro, Mariano Alves Júnior e o licenciado Samuel Lopes recebem missionários de todo o Brasil no programa Você é um Missionário. Quarta-feira tem o culto Restaurados pela Palavra a partir das 8 horas. E às 9h30, o professor Marcos Eberlin apresenta a nova temporada do Fé e Ciência. Quinta-feira, 8 da noite, é o dia do culto à Grande Comissão. Às 9h30, reverendo Nilson Júnior ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, você acompanha ao vivo as novas lições do Bem Casados. Muito bem, estamos de volta. Tivemos uma falhinha técnica aqui, mas já está resolvido e nós vamos continuar esse bate-papo com o pastor e artista plástico Diego Mendonça. Olá, pastor, voltamos. Estamos falando sobre o trabalho, né, a arte cristã também, como isso é um dom criativo, é um dom que Deus nos deu.
E a gente pode usar isso também como uma forma de evangelismo, uma forma também de levar a palavra de Deus de uma forma muito criativa, né? Tem uma foto ali que nós passamos, que eu acho que foi uma participação do senhor durante um culto, né, da Igreja da Lagoinha, ali com a Ana Paula Valadão. E aí eu queria saber como que foi essa participação, como é que foi esse trabalho. Eu vi que você estava ali com a roupa, acho que você fez uma pintura durante o culto. Conta um pouquinho pra gente sobre esse trabalho também. Desde 2018 eu tenho participado dos congressos lá do Diante do Trono com a Ana Paula Valadão, e tem sido bênção, e todo o recurso que é arrecadado durante os congressos, né? Por exemplo, o quadro que eu pinto lá na hora, ele é leiloado no final e integralmente o valor vai para missões, né? Vai para o evangelismo, missões na África, na Índia e no sertão nordestino, né? E esse evento, a foto que passou ali, foi um quadro no ateliê para lá, que a gente, um quadro que o tema era capacitação pelos dons do Espírito, né? E aí eu fiz um quadro representando cada manifestação bíblica de como o Espírito Santo se manifestou na Bíblia, né? Mas tiveram outros, né? Eu pintei uma menina indiana com uma gaiola, já pintei a passagem bíblica de revistas da armadura de Deus, né? Vários quadros pintados lá. Inclusive, esse final de semana eu estava lá no Congresso de Mulheres, né? E só que eu não estava pintando, eu estava com um stand no Congresso. E Deus tem dado a oportunidade de levar, né, recursos, ações através da minha arte. E isso é muito gratificante também. Isso é muito legal. E assim, né, aquela pergunta, né, como é que nós podemos ser fiel na obra, né, do evangelismo, do trabalho missionário, né, e ao mesmo tempo também nós nos envolvermos com essas atividades, pastor? Eu vi, o senhor já compartilhou até a sua experiência, né, de que num determinado momento da sua vida você percebeu, eu não quero só vender, mas eu posso fazer mais do que só vender, e é o seu dom, né? Então, mas como que a gente pode ter essa sensibilidade e trazer isso para o nosso, aplicar isso no nosso dia a dia? É você se envolver realmente com as coisas ministeriais da igreja, né? A igreja é o grande... Eu brinco assim que a igreja é o grande celeiro de dons e oportunidades, né? Então as pessoas ficam assim, mas eu não tenho oportunidade na igreja, meu líder não dá oportunidade. Não, você faz a oportunidade. Você vai buscar em Deus aquilo que onde você pode aplicar o seu dom, onde você pode aplicar o seu talento, né? E buscar formas de você contribuir. Eu sempre falo que às vezes você não é artista, mas talvez você é um ótimo administrador, você pode ajudar a igreja na administração, você é um ótimo contador, um excelente contador, você pode ajudar na contabilidade da igreja, né? Você é uma ótima costureira, você pode ajudar nos uniformes, né, do corpo diaconal, né, nas roupas da dança, do ministério de teatro. Então, existe trabalho, existe oportunidade, existe missões em todos os lugares que você olhar, né? Então você pode usar o seu talento, o seu dom para direcionar isso, ajudar em diversas formas. Então eu creio nisso, que você, como um profissional, ou seja, mas eu não sei, não tenho uma profissão, não tenho um talento, mas eu sei fazer faxina. Então a igreja, né, fazer faxina, o templo brilhando, glória do Senhor, né? Então tudo é para Ele, tudo é por Ele, né? Tudo vem dele. Então tudo que nós fazemos é para Ele, é para glorificar o nome dele. Olha, bem colocado. E como que é hoje, assim, você já teve algum relato de alguma pessoa de olhar sua obra, assim, olhar um desenho e poder ver essa beleza, trazer esse sentimento de reflexão de um Deus criativo, de um Deus de amor, assim? Você já teve esse depoimento? Muitos. Poderia ficar aqui falando até amanhã, né? Mas vocês colocaram uma foto aí do Louvre, né? Quando eu estive no Louvre, no Carrossel do Louvre. Lá, inclusive, uma portuguesa parou diante de um quadro e começou a chorar, assim, comente, chorando, que ela se identificou, era uma menininha sentada no passeio, assim, com uma mala e um cachorrinho, e ela se viu naquela menina,
o quadro chama espera, né? Então, o que a gente está esperando na vida, né? Momentos assim que a gente se vê esperando algo de Deus, esperando algo acontecer, né? A gente vai ficar ali sentado só esperando, ou a gente vai arregaçar as mangas e ir, né? E foi essa reflexão que eu quis trazer. E ela se identificou, ela falou que está sentindo muita paz, ela trouxe a memória à infância. E teve outra também, quando eu lancei a coleção das crianças negras, né, as princesas negras, e muitas pessoas negras me mandaram mensagem. Eu vou falar preto, porque os negros não querem mais que fala negro, né? Sim. Preto, por causa que negro refere ao navio negreiro. Mas pessoas pretas me mandaram mensagens falando que receberam curas na sua alma, porque sempre que iam a museus, exposições, sempre o preto era retratado como escravo, como auxiliar da casa, né? Nunca como rei, rainha. E eles se sentiram representados nessa arte, que Deus estava curando o coração deles, a alma deles, e isso não tem preço, né? Isso a gente, e o chamado foi cumprido, o objetivo foi cumprido. Então são muitos testemunhos, assim, né? Que, desculpa. Não, Mas é ótimo. Eu acho que esse tema nos sensibiliza. Eu também estou aqui do outro lado, eu me emociono também com os relatos e poder ver, né, que o Senhor, poder compartilhar essas obras em tantos cantinhos e poder nos trazer essa reflexão, mostrando esse amor, esse cuidado, né, e tantas pessoas poderem olhar e se identificar. Isso realmente, eu vejo, é o agir de Deus mesmo, pastor. É lindo esse trabalho. Parabéns. Obrigado. Obrigado. E assim, eu acho que a gente está até caminhando para o nosso encerramento. Sabe quem entrou aqui no estúdio? Eu não vou chamar para falar agora, mas a Dani, né, ela que compartilhou seu comentário, que já foi, né, já pertenceu, já participou aí com vocês na congregação, e ela que fez a indicação, ela entrou aqui no estúdio, está muito feliz de poder estar acompanhando, né, esse bate-papo. E assim, pastor, para a gente já até ir caminhando para o final, eu gostaria de ficar até conversando, né? Eu gostaria depois que você divulgasse onde a gente pode encontrar suas obras, os seus trabalhos, para conhecer ainda mais. E uma palavra final, assim, para quem quer seguir essa carreira, para quem quer servir a Deus com seus dons e talentos e entender que ali ele também está fazendo um grande trabalho evangelístico também. Sim, um abraço para a Dani aí. Obrigado, Dani, pela indicação, viu? Estou muito feliz de estar aqui e muito honrado. Bom, para me encontrar, você pode entrar no Instagram, que é Diego_M_Arte, tá? No Instagram, ou no site www.diegomendonca.arte.br. Então você me encontra aí no Facebook também, Diego Mendonça Arte. E a mensagem que eu deixo para vocês que estão indo é que vocês sempre mergulhem em Deus, né, para se encontrarem. Quando a gente elimina nós mesmos, quando a gente mata o nosso eu, a gente dá a oportunidade de sermos preenchidos pelo Espírito Santo, por Deus, né, por Jesus Cristo, e eles vão realmente direcionar você. Permita que Deus direcione a sua vida, permita que Deus direcione os seus afazeres, que Deus direcione o seu propósito de vida, né? E você vai se encontrar. Eu creio que Deus, como eu disse aqui no início, derramou talentos e unção sobre cada um de nós. Que você use o seu talento, não que não seja o artístico, mas seja, como eu disse, na profissão que você tem, que você exerce, que você possa fazer o melhor para o Senhor, porque tudo vem dele, tudo é para ele, tudo foi formado nele, né? Então que você entregue a sua vida a ele e faça tudo para glorificá-lo, independente da área que você trabalha, da área que você exerce, que você esteja cumprindo o propósito dele nessa terra, para fazer diferença, para evangelizar, para glorificar o nome dele onde você estiver.